Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Fazendo um vídeo especial para vocês aqui, trazendo o S&P, que hoje está aberto, negociando, né, devido a algumas pessoas mandarem mensagem para mim, dizendo, o mercado americano está derretendo, quarta-feira vai ser uma enxaqueca danada aqui. Tá, então vou trazer o S&P, primeiramente obrigado, né, por interagir comigo, sempre bom. Vou trazer o S&P, o EWZ, que é o nosso IBOV negociado lá na Bolsa Americana, tá? E também o IBOV à vista, aquele que não é tradável, só para fazer análise. Vamos começar pelo S&P, tá? Começar por um catalisador aqui, que foi a crise de 2008. Tá? Então eu vou, por enquanto, eliminar a crise de 2008 e vou mostrar para vocês, a partir da crise de 2008, que nós tivemos. Tá? Basicamente, aqui todos os pullbacks eu vou colocar daquela maneira bem clássica, que vocês já conhecem aqui do canal. Tá? Projetando a partir desse movimento. Tá? Legal. Começando pelo atual movimento, que nós temos aqui um mês de dezembro muito ruinzinho, de 2018, tá? Uma recuperação em janeiro e novas máximas. Então, nós fizemos esse movimento aqui, ó, A, B, igual a CD. Pum! 3.335 ou 4,50. Aqui, ó. Legal. Fizemos, concluímos, eles conseguiram levar o preço até lá. Agora o que nós esperamos, ou pelo menos eu, Bruno Mazzoni, espero ali para maio, quiçá, talvez venha antes por causa do Corona, aquele sell in May go away talvez seja sell in Corona and gonna make some coma, I don't know, não sei, mas de qualquer maneira são esses carinhas aqui que eu espero. Pum. Aqui também temos mais. Pum. Outro ali. Tchurum. Já vou dar zoom já pro pessoal do celular. Não se preocupem. Calma aí. Falta alguns. Aqui. Percebam como é simétrico o S&P, né? Estou traçando aqui vários pullbacks e as linhas estão quase que ficando uma em cima da outra, né? Então, liquidez, mercado líquido é mais fácil e tendencial também. Legal. Então, nós temos aqui basicamente todos esses fluxos pós-subprime, pós-crise 2008, perdão, e temos ele. Blau! A crise de 2008 voltando aqui. Iríamos de volta para os patamares de dezembro de 2018. Legal, tá certo? Então, vamos lá no semanal trazer para vocês essa volatilidade. Veja que temos aqui uma região bem crítica de fim de várias demandas vendedoras. Tá? Então a expectativa é sim que siga para esse tom aqui entre 3.130, 3.056, tá certo? Entre fevereiro, março, abril, maio, tá? É isso que eu espero aqui. O que isso quer dizer para mim, Bruno? Quer dizer que para o próximo trimestre, nós estamos em fevereiro, quase março, então abril, maio e junho, tá? Eu acredito muito mais em uma recuperação de novas máximas em abril, maio, tá? Entre abril e maio, ali, final de maio, exclusivamente porque historicamente maio é chato, tá? Olha aqui o mês de maio, o último mês de maio, tá certo? Tá? Então, historicamente, o maio tem uma retraçãozinha, né? Tem essa historinha para se contar. Vamos pegar outro maio aqui, ó. Aqui tem outro maio. Não foi uma historinha de venda, mas foi uma historinha de lateralização, sobe e desce. Tá vendo? Depois para subir aqui. Bum, 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 bum. Vamos pegar outro maio aqui. Maio. Aqui, putz, mais miudinho ainda, né? Olha só. Aqui, ó, estamos falando de maio. Então nós tivemos 1, 2, 3 semanas de maio em lateralização barra queda, né, porque formou aqui uma certa cauda e depois volta a subir. Tá? Então eu acredito que sim, o susto vai ser um pouquinho chato, porque temos aí uma condição especial, né, nunca antes vista, corona. Tá? E vai também acoplar aí com maio, que é a divulgação do primeiro tri. O primeiro tri sempre vem fraco na maioria das empresas, então nós temos fraco não, né? Não tende a ser um resultado pujante, principalmente aqui no Brasil. Tá? Então essa região deve ser mantida, na minha opinião, essa região de máxima aqui, 3.340 pontos aproximadamente, até maio. Vamos ver.
Posso estar totalmente enganado, mas eu já projeto aqui maiores quedas, sem que necessariamente a gente tenha inversão de tendência lá no S&P. Tá certo? Sem que a gente tenha inversão de tendência. Eu acho que a inversão de tendência vem na perda dessa região aqui, porque aqui nós passaríamos todos os fluxos já descontados e também teríamos uma desvalorização maior de 20%, não, 15%. Então eu considero o bear market 20%. Aqui, ó, boom. Né? Se nós descermos a partir do topo atual até aqui a região dos 2.700 pontos. Tá? Aí teremos um bear market para o 2020. Tá? Isso aqui não é em um mês que cai, geralmente demora um pouco mais. Tá? Essa última queda aqui em dezembro, por exemplo, que a gente pode pegar como principal bear nos últimos tempos, foram 98 dias, tá certo? 98 dias aqui de queda, tá? Isso é um tri, basicamente. Tá? Não é todo mundo que tem estômago para ficar um tri olhando o seu dinheiro sem render. Longo prazo não tem nada que se preocupar. Você aí que é investidor longo prazo, é só uma oportunidade para de repente utilizar esse estudo para ficar de olho no S&P. Pô, tocou lá. Vamos dar uma olhada como que vai ser os repiques das ações brasileiras, quando e se, né, essa retração viesse concretizar. Né? De repente, se azedar uma segunda vez, a gente vai projetar de novo essa pernada para baixo, e aí não há outro fim de demanda, olhar durante esse fim de demanda como é que está as oscilações aqui no Brasil, né, para estar olhando em possíveis aportes. Então é assim que eu utilizo, esse é o S&P, tá certo, galera? Então trago para vocês um histórico bem grande aí desde 2008, dizendo para vocês, olha, a região que ainda falta aqui ser tocada, tem uma boa gordura ainda para ser tocada, está entre 3.130 e começa no 3.130, tá? Então a gente tem fundos bem preservados aqui de quem investiu em 2019 até final de 2019, consegue ainda ter rentabilidade caso o Corona avance conforme os pullbacks já demonstrados pós-crise de 2008, tá certo? Esse é o alvo, né? Esse é o próximo alvo, sempre será nessa subida recente de 600 pontos aqui, por exemplo. É ele que eu dei Ctrl+C, Ctrl+V, como vocês viram, tá? E chegamos aqui, então ele já está sendo plotado desde sempre, né? Desde sempre. Conforme o preço vai caindo, eu vou trazendo ele também. Legal, galera? Então, só para trazer essa, talvez uma clareza de como eu enxergo, tá, as oscilações. Beleza, mesmo com gap, não tem problema nenhum. Tá? Tanto que quando a gente vai lá para o mensal, né, ainda está se formando o mês de fevereiro com um belo candle de venda, bem verdade, mas tem ali, vamos dizer, uma pequena variação a ser feita até que já comece a sentir, por oferta e demanda desde 2008, na minha opinião, pressão compradora. Tá certo? Bom, vamos lá para o EWZ, somos nós aqui negociados na Bolsa Americana, tá certo? Então, o que eu trago para vocês aqui um pouco mais de dado, né? Então, nós temos aqui 2002 como o nosso fundo, e aí 2008 como o nosso topo, tá certo? E desde 2008, vamos dizer assim, num jargão, ninguém acredita na gente, pelo menos. Não foi invertida aqui a tendência de queda desse ETF brasileiro. Então, topos mais baixos, tá certo? Tchum, tchurum, 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 tá? Tem uma LTB aqui, bom, e temos uma LTA aqui. O que eu sugiro, né, com essa formação, que a gente vai ter compressão da volatilidade. Tá? Vai ser difícil tanto para quem está short, quem quer ficar short, como para quem quer ficar long. Tá? Nesse caso, mercado financeiro, brasileiros emergentes, de uma maneira geral. Tá? Porque quando tem crise, as pessoas tendem a fugir para o ouro, por isso que o ouro está em recorde, e pessoas tendem a fugir para a moeda forte. Nenhum e nem outro beneficia o Brasil, beneficia, por exemplo, esse ETF aqui. Então, há de se ter uma fuga de investidores para o mercado de renda variável, mas principalmente para o mercado emergente, que são considerados mais frágeis, tá certo? Então o Brasil aqui, no fundo do impeachment, tá, até o momento atual, não inverte a tendência, o que traz para mim
uma condição até normal do preço ficar entre 32,85 dólares e 44 dólares. Tá? Essa faixa aqui para mim é a faixa tristeza. Tá? Acho que ninguém aqui opera o EWZ, mas se operar, né, essa é a volatilidade que eu imagino. Por isso que eu falei, a volatilidade comprimida nesse retângulo fica complicado de se ganhar no longo prazo. Para quem é trader, maravilha, prato cheio. Né? Temos aqui suporte, resistência, suporte, resistência e a região do meio aqui também, por enquanto funcionando como suporte. Tá? Os pontos que eu tenho de suporte aqui são 37,81, 37,32, 35,64. Então aqui é a região que, por exemplo, se tocar aqui, der alarme aqui e também der o alarme do S&P nessa região, poxa, já é uma confluência muito importante para mim dizer, eu acho que vai ter gente querendo ir para o risco, pelo menos por curtíssimo prazo. Tá? Então eu sempre deixo meus alarmes, sempre estou de olho em bastante ativos, vocês me ajudam bastante, sempre colocando nas sugestões. Bom, esse é o EWZ. Tá? Ele está hoje fazendo um dia pífio, né? Nós não estamos negociando aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos está negociando. Mas é uma volatilidade normal. Tá? Eu acho que abre um desespero, digamos, short, ou uma oportunidade short, abaixo de 32,85. Tá? Aqui eu vejo bastante caminho, né? São 10 dólares aí de caminho de desvalorização. Não tenho suporte entre essa faixa de 32 até os 23. Tá certo? Então aqui eu vejo uma azia do mercado. Nessa região eu vejo muita treta, muito equilíbrio entre comprador e vendedor. Tá? Temos aqui um histórico do gráfico semanal, já mostra pra gente. Né? Não é você que eu quero, é você aqui. Aqui a gente já mostra bem. Né? Então, de baixo para cima, resistência, foi resistência, resistência, resistência. Opa, rompemos. De cima para baixo, suporte. Aqui, mesma coisa, né? Resistência. Isso é suporte, 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 suporte. Deve ser suporte atual. Aqui, deve ser suporte atual também. Tá? E a região de resistência only está aqui. Ó. Bum, 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 bum. Num futuro próspero, né? Se for, a gente fará isso aqui. Né? A gente vai subir a escadinha. Bum, e vai usar esses xizinhos como certinhos. Esse suporte e não resistência. Tá certo? Então esse é o EWZ, passando para vocês rapidinho, né? Acredito sim, quanto mais meses demorar aqui, mais comprimida ficará essa volatilidade. Então aquele bull market deve ter limites, tá? Se a gente ficar abaixo dos 44 dólares aí no EWZ, tá? Desde janeiro de 2018 a gente não consegue vencer esse cara. Então, na gringa, estamos laterais, já não estamos mais em tendência de alta. Basicamente isso na conclusão. IBOV, estamos aqui, né? Então, o que eu trago no IBOV? Joesley Day como o ponto zero. Aí vamos lá, traçar aquele fluxo do Joesley Day, A, B igual a CD, topo, fundo, traça para cá, topo atual. Então, para nós fizemos pós-impeachment 1, tá? Eleição 2, e vamos colocar aí Previdência 3. Então são 3 fluxos de compra bem caracterizados, pujantes, os amarelinhos aí, pum, pum, tá legal? Agora é a hora do verde voltar. Tá? Naturalmente, oferta e demanda é natural até. Eu sei que o corona pode dar uma asinha um pouco maior. Então vamos lá traçar esses carinhas aqui, né? Essas vendas. Deixa eu traçar aqui. Tá, tem esse aqui também, certo? Temos esse que é o cabuloso, greve dos caminhoneiros, eleições, temos aqui também, tá? Temos recentemente aqui, tá? Fora dessa turminha aqui, ó, embolada dos 108 mil pontos aos 111 mil pontos, que eu já vou dar um zoom ali para vocês verem, tá? Nós temos o 97.070 como suporte, e aí junto com o pessoal do caminhoneiro, quem que eu trago aqui? O ombro, cabeça, ombro da inversão, aqui no impeachment. Tá, ó. Foi esse movimento aqui, ó. Boom! Então essas demandas eu trago e na minha opinião serão as piores que podem voltar, tá? Aqui, ó, boom. Elas vão lá para o caminhoneiros lá, muito parecido. É isso aí, um pouquinho acima dos caminhoneiros, essa como um todo aqui, se quiser traçar. Aí, bum. Quando começa a chover aqui, galera. Então, ó, no caso do IBOV,
que eu tenho aqui? No caso do Ibov, deu uma travadinha. No caso do Ibov, o que eu tenho? Março, abril e maio, provavelmente, na minha opinião, a cotação do nosso Ibov deve ficar entre 111 e 108, tá? Em um lengo-lengo aqui chato pra caramba, tá? Se as coisas continuarem nebulosas, corona não conseguindo ser contido e tudo mais. Então essa é a região que eu acho mais natural e mais provável. A região mais azeda passa do 108, não tem 107, não tem 106, não tem 105, opa, tem 103. Vem para o 103 e aí ela ganha uma amplitude maior, até o 97. Então aqui, março, abril, maio, eu espero que se passarmos do 108, viermos abaixo do 108, vamos parar entre 103 e 97. Tá? 103 e 97, vocês podem ver a briga que foi aqui. Não foi fácil romper esse cara. Teve briga como resistência, teve briga como suporte. Tá certo? Então aqui é o grande suporte atual, 97, tá? A 103 mil pontos. Antes e mais otimista, 111, eu diria 108 mil pontos a região de suporte. Beleza, galera? Fico por aqui só para trazer para vocês. Não sei se vocês estão, deixa eu apagar os desenhos, estão muito apreensivos, mas olhem o gráfico semanal para vocês verem o tamanhinho ainda da venda. É pouco, tá? Comparado a um 2008, comparado a uma crise dos caminhoneiros, estamos beleza. Estamos ainda em uma volatilidade pós-eleição. Tá certo? Eu acho que eu fiz aquele vídeo lá, vamos abandonar a bolsa, né? Uma volatilidade de 11 mil pontos, tá certo? Que pode ser encarada aqui com 8 mil, tá? Temos também um pouquinho mais brando, 7 mil, vamos ver essa, 7.500, tá certo? Então a gente tem essa característica, 7.300, tem essa característica ainda, né? De desvalorização entre 7 mil e 11 mil, 7 mil e 11 mil, vamos colocar assim. Tá certo? Então ainda a gente não atingiu, até o momento nós estamos retraindo 7.400, ou seja, já está numa primeira região, mas pode ir até 11. Tá? Aqui ainda não há ainda o que se preocupar, pelo menos no curtíssimo prazo. Tá bom? Fico por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.